Olá, pessoal. Sou a Natália Domingues. Estamos aqui em mais um episódio do Bloomingcast, novamente com Regis Mattarelli. Devido aí ao sucesso e à repercussão do nosso primeiro vídeo, temos mais alguns assuntos aqui a tratar, né? Então, seja bem-vindo, Regis. Tudo bem, Natália? Obrigado. Tudo bem. O que temos de bom para hoje aí para o pessoal? Esse vídeo que nós fizemos, o primeiro lá, que foi a apresentação da minha trajetória, da trajetória da Blooming, um pouquinho de cada coisa que a gente falou, e eu comecei a receber, tanto lá na Blooming, quanto no meu WhatsApp pessoal, as pessoas que assistiram e me conhecem. Regis, você falou lá um pouquinho de venda. Traz para a gente esse universo que é tão importante e as pessoas, elas acham que tem a informação na mão. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu falei, bom, vamos colocar na nossa grade aí, né, de gravações, que a gente tem muita coisa pela frente aí já programada para gravar, e eu fiz esse interregno aqui para falar de venda. Bacana. É isso. Esse é o papo de hoje, que a gente vai dar uma palhinha, um pouquinho de cada coisa pra gente... Alguém vai aprender a vender aqui hoje? Não. Não é uma arrasta para cima. Não é uma arrasta para cima. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Você tem aí uma ideia do que o assunto traz. Sim. E é um assunto muito importante para as empresas. Com certeza. Meu back-office já me deu aqui uma colinha. Então, a gente vai seguir aqui uma linha de raciocínio, porque como você comentou, né, Regis? É um assunto super pertinente, tem tudo a ver com o seu negócio, na verdade, com qualquer negócio. Afinal de contas, vendas está inserido em tudo, não é mesmo? Então, eu quero que você dê uma passada rápida aí para a gente, conta um pouco da sua trajetória falando em vendas, né? Porque no primeiro vídeo nós falamos mais da sua história. Agora vamos direcionar aí para vendas. E eu quero que você me fale, além da trajetória, como que está o momento de vendas hoje no mercado, essa questão dessas mentorias aí que a gente vê toda hora pela internet. Explana aí um pouquinho para nós sobre esse assunto. Vamos começar há 35 anos atrás, né? Eu era um garoto que já me destacava ali entre as pessoas, que eu já era muito articulado, né? Então já tinha um diferencial que a gente não imaginava que era um diferencial comercial, voltado para o comercial. Então eu comecei minha trajetória, a gente já falou isso uns 2, 3 episódios para trás, como um auxiliar administrativo. Eu trabalhava com administrativo de office boy. O que fazia um office boy? Ele resolvia, tecnicamente, que as pessoas não sabem o que é um office boy, hoje não existe mais, né? Ele resolvia todos os embrólios que tinham na empresa. Ia tudo para a mão do office boy. Então, nesse período da minha vida, eu aprendi a desenrolar muita coisa, né? A ter uma conversa nas repartições, nos bancos, com pessoas, que nada mais é, ao longo do tempo, eu vim perceber que isso é uma negociação, né? Então, a gente já começou lá atrás com... Foi a sua formação. Um estralo, tá bom? Tá. A partir daí, em um determinado momento, eu acordei e falei, eu preciso buscar alguma coisa que me preencha. Foi na época de entrar na faculdade. O que eu vou fazer da minha vida? O que me motiva? O que me apaixona? E eu não consegui encontrar isso. Então, eu entrei na universidade para fazer ciências sociais. Nossa, não sabia isso de você. Então, isso é novidade. E aí, eu desisti na primeira semana. Eu falei, não é isso, cara. Não é isso. Foi quando eu ingressei numa empresa para vender anúncios publicitários da lista telefônica. Quando eu lá cheguei, Natália, sem experiência nenhuma, né, com um rato pelado, né, chegava lá, tinha absolutamente nada, um carro ruim, né, um terno emprestado, e eu me deparei com aquele universo da venda. Só para você fazer um paralelo, as páginas amarelas, que era a lista telefônica muito tempo oficial de São Paulo e do Brasil, era um dos únicos veículos
de anúncios das empresas. Então não tinha jeito. Todo mundo que tinha uma empresa, teoricamente, precisava anunciar ali, precisava estar ali. Então, qual que era a lenda, reza a lenda? Que os vendedores lá dos anos 70, na lista telefônica, os caras já tinham carro importado. Os caras já andavam de Mercedes, de Porsche. Os caras ganhavam muito dinheiro. Alguns, dizem a lenda, que andavam de motorista particular. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Que era um mercado que você ganhava lá com um auxiliar administrativo mil dinheiros e o vendedor já ganhava 15 mil dinheiros, 20 mil dinheiros naquela época. Muito promissor, né? Era um negócio astronômico. Aquilo, eu confesso que... Te encheu os olhos. Cara, aquilo me encheu de esperança, né? Falei, porra, eu estou numa situação aqui difícil. Venho de uma família humilde. Veio de uma escola pública. Venho de um carro que está batendo e colocando... Tinha um óleo lá, que chamava Bulldog. A gente colocava lá porque ele era mais grosso e não saía tanta fumaça. Nossa, no escapamento. Ou seja, a camada de ozônio tem sua participação ali na destruição dela. Então, era um período de muita dificuldade, Natália. Eu tinha, por exemplo, 3 camisas, 2 calças, um paletó e 2 gravatas. Então, a gente andava fardado, né? A gente andava de terno e gravata. Antes tinha muito disso, né, Regis? Quando eu me... eu vou chegar nesse ponto aí, Natália, porque é uma coisa que a gente tem que explorar. Tá? Quando eu cheguei nessa empresa e eu me deparei com esse universo, eu me deparei com muitos dinossauros ali. Eram os dinossauros do rock and roll. Eram os caras que ganhavam muito dinheiro. Os caras que ganhavam 10, 15, 20 mil dólares na época, que era um negócio assim astronômico, vendendo anúncios. E eu me deparei com aquilo e falei, pera um pouquinho, velho. É aqui, cara. É isso que eu quero. É isso que eu vou me dedicar, é o que eu vou aprender. Eu quero fazer isso na minha vida. E aí eu comecei a quebrar a cabeça, né? E porque quando você cai num ambiente desse comercial, as pessoas acham que é muito simples, porque a internet hoje tem essa informação, né, dessa facilidade. Né? Que é o que eu comentei aqui sobre essas mentorias, que só se fala nisso, né, nos dias de hoje. A formação de um vendedor ela é muito complicada, Natália. Porque não existe hoje uma universidade que trata desse assunto. E não vai existir. Porque o assunto é tão complexo, tão complicado, que as pessoas precisam de muito tempo para entender e se inserir nesse processo de vendas. Você imagina assim, aí pega um cara lá, que eu vejo isso no Instagram todos os dias, ele diz o seguinte, vem cá que eu vou te ensinar a vender isso, estou vendendo aquilo. O que esse cara já vendeu na vida? Primeira coisa, quantos anos esse cara tem? O cara tem 30 anos, legal. Vender coisa da China no TikTok não vale, né? Isso não vale como experiência. Né? Fazer dropshipping, produto chinês, não é isso, cara. Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de venda. A venda, ela é corporativa. A venda, ela é na frente do cliente. Isso que é venda. Porque a gente vai colocar muitas coisas que são os gatilhos mentais, que a gente pode falar em uma outra... Vai ter um podcast só para falar disso. Né? Quais são as técnicas de vendas, Raiz? Como é que faz isso? Como é que desperta o cliente? Como é que aquilo? Tem a dor, tem a necessidade, eles podem se juntar em algum momento? Claro que podem. E o vendedor tem que ter essa percepção. Então, hoje, tem a internet à disposição. Você quer comprar uma geladeira? Né? Quando que você vai comprar uma geladeira? Quando você está montando uma casa, você quer trocar a sua que está velha, Sim. Ou ela quebrou, não tem jeito. É a necessidade. Né? Perfeito. Você precisa de um vendedor para te instruir? Não. A informação está toda ali. Todo mundo já conhece uma geladeira, todo Sim. mundo já sabe como é que é a funcionalidade dela, todo mundo já sabe. Às vezes você vai lá no magazine, vai olhar ela e é mais caro e você acaba comprando na internet. Exatamente. Então a facilidade de compra hoje, e não é venda, é compra, né? É diferente. O cliente compra. Você não vendeu nada, você colocou lá com o marketing e alguém veio comprar o teu produto. É um pouquinho diferente. Isso que eu estou falando aqui é de venda em si. É o poder do convencimento. É o poder que te dá de sentar na frente de uma pessoa e lidar com as expectativas dela, com as necessidades dela e usar isso
a seu favor. E, principalmente, as objeções. Porque, fora tudo isso que você comentou, eu acho que a objeção ainda é o mais difícil de lidar numa negociação. Então, vamos né? lá. Estamos falando da formação do vendedor, né? Pega esse cara da internet e fala assim, bom, lá, você tem 30 anos. O que você já vendeu na tua vida? Não, eu trabalhei numa empresa. Qual que empresa? Se você teve uma empresa sua, nos anos 90, e fechou, não vale, porque você não foi bem, cara. Você não rendeu. O departamento comercial, Natália, é o coração de uma instituição. Você pode fazer N cursos, gestão financeira, liderança, logística, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não tiver venda, isso tudo não vale de nada. O empresário precisa compreender isso, tá bom? Então, esse cara, ele provavelmente trabalhou, se ele foi vender panela de porta em porta, também não conta, né? O cara precisa ter um currículo. Então, me apresenta as credenciais. Aí, antigamente, só se trabalhava com carteira profissional. Não tinha PJ. Sim. Me traga, Seu currículo, sua mostra para mim o que você experiência. vendeu, cara. Porque as pessoas, elas têm acesso à oratória. Uma pessoa boa de oratória hoje, e lê uma boa literatura, seja qualquer um dos assuntos, ela se arrisca e vai falar dele. E aí as pessoas que estão ouvindo isso acham que o cara é um especialista naquilo. E esse é o grande problema. É uma enganação, Pura enganação. Então, as pessoas precisam compreender o universo da venda. Então, a formação de um vendedor, Natália, não é simples. Por exemplo, dá um exemplo para você aqui. Quanto tempo estuda um engenheiro? Engenheiro civil. 5 anos. Mais algumas especializações. 5, 6 anos. Ok. Um advogado. 5, 6 anos. Faz uma OAB e boa. Aí vai fazer alguma especialização ali no tributário ou no, Perfeito. né, no criminal, enfim. Um médico. Minha filha vai se formar agora. Eu vi, parabéns, viu? Linda, né? Linda. É, o papai que fez. Além de bom vendedor, bom pai. Bom pai. Então, ela estudou 6 anos, vai fazer mais 2 anos de residência, depois mais 2 ou 4 anos de especialização. Quer dizer, uma vida de estudo. São 10 Não é anos simples. aí, né? E o vendedor? Brincando. E o vendedor? E o vendedor? O vendedor, ele aprende, ele tem a literatura. O vendedor, ele é formado ao longo das experiências que ele vai vivendo. Então, ele erra nessa venda e ele fala, por que eu errei aqui? O que eu falei? O que eu cometi de falha nessa negociação que eu não consegui trazer o cliente aqui? Regis, eu quero puxar esse gancho porque, assim, eu sou uma pessoa que trabalho na área comercial. Tudo que você disse aqui, eu concordo e endosso. Eu vejo que, de fato, a área comercial é o coração de qualquer negócio. É ele que traz o cliente, que engaja, que faz ali a roda girar. Eu, particularmente, acho que vendas, área comercial, ela vem muito do talento, é algo nato, né? Como dizem, a pessoa já nasce com esse dom. Mas é passível de aprendizagem. Então, você está dizendo aí que... Mas eu não acho que é tão simples. Você vê isso, que é algo importante, que a pessoa já tenha um dom, já tenha algo nato dela... E aí seja desenvolvido, porque como ensinar isso, né? Como você disse, poxa, a internet tem onde arrasta para cima, pessoas que vão ensinar algo que nunca fizeram. Vamos jogar de lado esses fakes, né? Muito bem. Vamos tratar da vida real aqui. Vou tentar simplificar para a gente aqui. São 2 vertentes aqui na venda. Uma coisa que você vai lá e uma coisa que a pessoa vem. Tá bom? Passivo, ativo ali, né? Isso. Então, você pega lá um dentista. Então, ele é um cara cientista da ciência, que ele foi lá, estudou X anos, e ele é dentista. Então, a pessoa que vai procurar ele vai confiar no conhecimento. Então, é muito simples. Todo mundo tem que aprender a vender. Como é que é vender? O cientista, o médico, o dentista, os psicólogos, enfim... Eles têm uma explanação técnica e tem que ser muito didática
e simplificada, para que a pessoa leiga que está precisando daquilo, falar, criou a conexão, deu liga, é aqui que eu vou fazer. Imagina que você tem uma cirurgia para fazer, você pegou uma orientação lá de um médico. Você vai fazer com ele? Talvez não. Talvez você vai procurar mais uma ou duas opiniões. E você vai fazer onde? Onde você mais se identificou. Tem alguma das técnicas de vendas que a gente traz aqui, que é o rapport. É a conexão, Natália. Então, é assim, eu vou fazer tratar um dente meu com uma pessoa que eu não colou, não deu liga, por mais que tecnicamente ou aparentemente ela seja boa. Então, a venda em si, o advogado, o assessor financeiro, qualquer uma das coisas, né? A gente vê muito charlatão no mercado, né? Perfeito. Muito cara fazendo... a internet está fazendo isso, né, com as pessoas. Então, você pega lá, principalmente a indústria da beleza. Outro dia eu fui com a Mary, minha esposa, num instituto lá que ela está fazendo um tratamento de beleza, né? E tem lá tratamento de pele, aquela coisa toda de mulher, e o homem também procura isso. E eu sentado lá, eu falo, gente, tem um povo aqui que não tem jeito. Em qual sentido? Não tem jeito de arrumar a beleza? Ou não é, Natália. Porque... Ou não tem jeito de vender ali? Não tem jeito. O vender vai vender. Eu tô falando que não tem jeito, é assim, porque as pessoas acham que o milagre e as pessoas vendem o milagre, né? Tá na internet lá, olha, vem cá que você vai ficar assim. Acho que vai ficar igual o filtro do Instagram, né? Exatamente. E aí é um conjunto de coisas. Você tem que mudar a tua alimentação, você tem que ir para academia todo dia, você tem que dormir melhor, você tem que beber menos, você tem que, e o tempo está chegando. Tem que fazer a sua parte, então, né? O que eu quero dizer com isso? Que a internet, o Instagram, o Facebook, ou outras plataformas redes sociais aí, estão pregando uma coisa... Um padrão que não existe, né? Não existe. Concordo. E aí, isso são gatilhos mentais, né? Eu quero ser assim, eu quero ter aquilo, que é legal, eu quero comprar esse carro que está chegando aí. Olha, mudou... Então, o marketing ele vai explorando os gatilhos mentais das pessoas para comercializar. Hoje se compra tudo, cada porcaria. Você já saiu de casa sem querer comprar nada e voltou com uma sacolinha? Todos os dias, Todos os dias. Por quê? Porque você se deparou com uma poluição visual, sonora e televisiva da tela ali, a coisa. O celular, os e anúncios. Acabou. E você fala, pô, eu preciso disso. E você não precisa, na verdade, nem sempre você precisa daquilo, né? Eu comprei uma vez, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, há sei lá quantos mil anos atrás, e eu achei aquilo incrível, né, cara? Que é um país do consumismo. Total. Eu voltei com 86 meias. Acho que eu tenho meia até hoje. Porque eu fui comprando meia, eu achava, pô, legal, $10, um pacote de meia, compra. Barato, aí vale que eu a pena. fui ver, eu tinha comprado 86 meias, né, cara? Eu comprei vários pacotes, assim. Eu falei, pra que... Então, é assim, é o estalo... Ou seja, amigos do Regis, vocês vão ganhar meias de presente. Não, essas que eu comprei eu uso. E agora povo. Meu filho está usando as minhas meias também. Está com 10 anos, está usando minhas meias. Pé grande. Né? Ele tem pé grande. Meia nunca mais você vai precisar comprar. Agora eu vou comprar umas meias. Né? Tem que mudar a coleção. Ah, né? Tá defasada essas meias. Essa tá defasada. Tá defasadinha. Não, perfeito. Eu acho muito interessante essa questão de gatilho mental, né? Você tocando nesse assunto. Vendas está totalmente relacionado à psicologia, né? Como você falou, a internet aí, eles despertam necessidades. Você disse que a necessidade é um dos pilares da venda. E é de fato isso que acontece. Nós temos as nossas necessidades reais, né? Como você falou, preciso trocar uma geladeira, preciso comprar um sapato novo. E tem isso não, às vezes você compra sapato novo sem precisar. Exato, não. Quando o seu furou seu sapato ali, tem que comprar outro. Não fura mais. Sapato seu furado, Adela, pelo amor de Deus. Gente, uma analogia aqui. Quantos sapatos você tem? Eu tenho, acho que a quantidade de meias que você tem, eu tenho de sapato. Eu acho que vou pegar as suas meias para usar os meus sapatos. Não acho vai que ficar elegante, Não tá? vai ficar horrível. Bom. Mas só para você ter uma base de quantos são. E tem as necessidades que são despertadas, que são condicionadas. Então, assim, hoje, como que
que você pode me explicar? Porque as pessoas, eu acho que elas já estão tomando... Será que elas já estão tomando essa ciência que estão empurrando essas necessidades para elas? Será que vai chegar um momento que elas vão falar, pô, isso aqui já não me faz sentido? Ou não, a psicologia, a mente humana, ela não tem essa capacidade. A Olha, pessoa, por Natália, mais que ela tenha consciência, ela vai continuar comprando. Porque se for pensar dessa forma, parece que qualquer um pode ser vendedor. Então, né? deveria, né? É um tema que eu não queria abordar aqui, que é um tema muito polêmico. A gente adora polêmica, Regis. Que é uma coisa chamada hipnose. Legal, fala sobre isso. O que é hipnose, gente? Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Então, o nosso cérebro, ele não consegue distinguir a realidade da ficção. Então, ele se entrelaça. Vou te dar um exemplo. Você já chorou com novela. Oh. Por quê? Aquilo é uma história, gente. Aquilo é uma ficção. Sim. Mas aquilo toca a gente de um jeito e a gente está ali simplesmente, entre aspas, hipnotizado. Estou usando a palavra hipnose porque parece, fica ali, é aquilo, você não desliga. A mulher tem um pouquinho diferente, né? A mulher faz várias coisas, o homem não. O homem pode falar aqui do lado, ele está ali no futebol, ele não vai te atender. Né? São um pouquinho diferentes. Então, a hipnose, ela está presente todos os dias da nossa vida. E quando você desperta isso, a nossa cabeça, ela vai pegando, é o cheiro, é o visual, é o auditivo, é o paladar, tato. Você pega numa blusa e fala, nossa, que legal, né, meu? Então, a indústria, Natália, ela está fazendo isso. Ela tem estudos que vão mostrar aonde é a tendência. O que a gente tem que fazer para atingir aquela pessoa. Né? E os produtos hoje estão ficando muito bons, né? Antigamente, os produtos chineses eram porcaria. Chegava lá, o produto bom antigamente, não sei se é da tua época, eram os produtos japoneses. Então, o relógio era japonês, a máquina fotográfica era japonesa. A TV, Toshiba, 50 anos. Era tudo japonesa. E os aí, carros hoje, a China tomou conta do mercado e está mostrando que é possível fazer coisas muito boas com menos dinheiro. Então, a indústria ela vem mudando o seu comportamento ao longo dos anos e vem nos trazendo produtos e serviços muito superiores. A tecnologia está aí. Antigamente, você precisava de 10 pessoas para fazer uma Brasília, lá na Volkswagen. Hoje, um robô faz sozinho qualquer carro lá, top de linha. Sim. Né? Então, a tecnologia mudou com os bancos, mudou com a internet, chegou, aquela coisa toda veio acompanhando. Eu estava falando da formação de um vendedor. Né? O que eu estou falando aqui não é o cara que vem consumir por um gatilho mental que ele teve de necessidade ou de dor. É aquele cara que vai lá no cliente. Tá. Que é a venda que você vai ao cliente, que aí vão entrar as objeções. Né? Que esse é o grande barato. Porque a gente tem, o vendedor, Natália, ele tem não só 5 sentidos. Todas as pessoas na venda. Quais são os 5 sentidos? Vamos lá, me ajuda aqui. Audição, visão, olfato, tato e paladar. E paladar, muito bem. Nós temos uma coisa, se você fechar seus olhos agora, você tem o teu ambiente de espaço, você sabe onde você está. Se você colocar a mão no seu ombro, você vai colocar a mão... Você sabe qual espaço que você está, isso é perceptivo. Tá bom? Vai entrar num negócio que é a psicologia da venda. Então, você imagina que eu estou lá numa mesa de negociação com um senhor de 65 anos, que está o filho de 50, de 45, senão o cara foi muito precoce. A minha matemática falhou aqui. Um cara de 45 e está o neto dele com 20 e poucos anos. Na mesma mesa, que é uma sucessão dentro da empresa. Sim. Tá bom? E eu vou apresentar um produto tecnológico que vai melhorar a sua produtividade e vai mudar alguns conceitos dentro da empresa, tá bom? Então, Regis, vou lá fazer essa apresentação. Então, eu vou abrir meu notebook. Eu posso ter a mesma didática com as 3 pessoas? Com as 3 gerações? Então, não. Eu tenho que ter essa sensibilidade
de interpretar a dificuldade que o senhor de 65 anos vai ter para me entender algumas coisas que eu vou falar ali. Que para o jovem de 20 é a coisa mais vai ser natural. simples do mundo, vai ser natural, é complexa. Né? Então, às vezes as pessoas pegam, você recebe todo dia lá no teu telefone aqueles call center te ligando. O que é aquilo, gente? Aquilo é um robô, um script mal feito. O senhor ganhou um negócio. Ganhei? Que bom. Né? Ganhei o quê, cara? Os caras estão usando coisas do século passado, né? Para fazer a coisa acontecer. Então, voltando ao senhor lá que eu estou apresentando, 65 anos, 40 anos e 20 anos, são didáticas diferentes. E aí estão os três na mesma mesa. Como é que eu me comporto? É difícil. Você tem que se moldar. Exatamente. Então, entra no ponto que eu perguntei. Você acabou não me respondendo porque a gente vai embora aqui. A questão do dom. Você entende que o vendedor exige um dom, um talento natural? Natália, como eu te falei da oratória, né? A oratória, ela nada mais é do que você dissertar em público sobre um determinado assunto. As empresas valorizam muito isso. Né? Você tem lá um executivo, você tem lá um gerente, você tem lá uma pessoa na tua linha de frente que em algum momento ela vai ter que botar todo mundo no auditório e vai falar sobre aquele produto, sobre aquele tema, sobre aquela regulamentação, sobre aquele processo que foi mudado. Então, a oratória ela é um artifício que convence pessoas. Tá bom? Qualquer pessoa pode ser orador? Tem cursos aí, isso eu não vou saber te responder se todo mundo pode virar um orador. Tá bom? Porque isso não é do meu métier. Mas os cursos estão aí. Tá bom? A inibição da pessoa. Trabalhar timidez. Exatamente. Né? Então, isso vem também da psicologia lá de trás. Como é que foi a vida dela? Se ela foi uma pessoa reprimida. Que nós vamos falar da gestão das emoções. Inclusive, no próximo episódio do Bloomingcast, nós vamos trazer uma pessoa que só dá um spoiler. Ah, spoiler, adoro. E duas pessoas, na verdade, e nós vamos falar de gestão de emoções. E o departamento de vendas, ele vive exatamente nesse momento, em qualquer outro momento da história, com gestão de emoções. Um vendedor que vai nesse processo de uma empresa com 3 pessoas de idades diferentes para vender um determinado produto, que os entendimentos são diferentes, eu tenho que ter uma didática que eu tenho que atingir aquele cara, que é o mais velho. Eu tenho que fazer ele compreender, porque ele é o fundador. Então, eu percebi isso, que essa é a psicologia que a gente usa, né? Eu percebi aquilo, e aí você vai usar a sua autoridade. A autoridade, ela faz toda a diferença no processo de vendas. Se o cliente perceber que você não tem o conhecimento suficiente para atender aquela demanda, você não vai vender. Por isso que eu digo que a formação é fundamental. Então, ela demora demais. Desde da roupa que você veste, da forma com que você se comunica, o teu tom de voz, né? Tá ligado à credibilidade, não é isso? Exatamente. Aí você vai falar de outra coisa. Eu vou falar de outra coisa para você. Eu vou voltar um pouquinho atrás, lá nas páginas amarelas, quando eu comecei. Então, a gente era obrigado a trabalhar de terno e gravata. Então, o que a gente visitava, Natália? Eu visitava um empresário top e visitava o marceneiro lá, o cara que estava na oficina, o cara que estava na linha de frente das máquinas. E quando eu chegava de terno e gravata, eu me colocava, eu via aquilo e falava, gente, espera um pouquinho, velho. Eu me colocava num tom de superioridade que muitas vezes, pela simplicidade daquela pessoa, não dava liga. Não gerava a conexão. Não tinha conexão. Então, o rapport ali já se acabava. Porque eu falei, quem que é esse cara, velho? Naquela época tinha fiscal, né? Hoje não tem mais, hoje é tudo eletrônico. O fiscal bateu na porta da firma. Quem é esse cara? Um fiscal? Foge esse gerente de banco, sai fora desse cara. Verdade. Então, tudo que eu estou falando aqui, Natália, na formação, ela vai desde como você se veste, como você fala, como você se comporta. Então, o vendedor profissional, o cara que tem uma formação longa
de experiência, esse cara tem isso. Ele se adapta a cada cliente. Não existe uma fórmula, não existe E usar a cada um terno. produto. Exato. E a cada produto. Eu vou te dar um exemplo. Assim, quando eu saí das Páginas Amarelas, eu fui trabalhar no Baú da Felicidade do Grupo Silvio Santos. Que eu fui convidado pelo diretor e nós fomos lá vender carnê do baú de porta em porta. Olha que loucura isso aí. Quando eu deparei com aquele universo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eu me deparei e falei, poxa, eu vendi anúncio para os caras top. Só empresário. Agora eu estou lidando com o cara pobrezinho que mora em casa, lá com os sonhos da casa própria. Né? Eu estou no inverso de tudo que eu queria para a minha vida. Eu falei, poxa vida, o que eu faço agora? Então, eles me botaram para viajar o Brasil todo. E eu conheci as vendas, a forma de venda de porta em porta no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Nordeste, Brasília. E cada lugar desse, a forma de abordagem e de comercialização era diferente. Era diferente. Né? Então, eu tinha, por exemplo, uma equipe de 120 pessoas, 130 pessoas na rua vendendo. Né? E aí, como é que treina esse cara? Eu me deparei com um universo, eu falo, gente, agora eu vou ter que me reinventar. Porque aí eu começo a falar, aí eu comecei a falar de autoestima, eu comecei a falar de comportamento, porque são pessoas pobres que estão ali vendendo também. Né? Pessoas que mal sabiam da higiene diária. Saneamento básico ali, né? As pessoas que moravam realmente na periferia, na favela, e vinham procurar trabalho e a gente acolhia e ajudava e vamos lá. Não era todo mundo que dava certo? Claro que não. Mas muitas pessoas, com aquele trabalho, começaram a ter, em algum momento, dignidade. Oportunidade. Né? E era venda também. Olha só o universo como ele é grande. E eu imaginei, o meu pensamento naquele momento, lá em algum momento daquele período, foram 3 anos, eu falei, pô, eu estou regredindo profissionalmente. Eu preciso sair daqui. Porque você começa a pegar os trejeitos, né? Você começa a lidar com gente, com pessoas mais simples, e você tem que trabalhar na sua intelectualidade para você chegar aqui embaixo, para você conectar com essa pessoa. Então, a conexão não é mais com aqueles caras lá de cima. Com esse cara aqui embaixo. E isso me deu uma percepção, Natália, que a gente precisa se moldar em todas as circunstâncias. A venda, ela é um processo que a gente vai chegar lá na frente, que todas as empresas estão perdendo vendas por não terem as pessoas corretas nas suas devidas posições. É muito complicado isso, né? Perder dinheiro porque não consegue finalizar um projeto, uma venda. Perfeito. E até puxando, né, esse assunto, como que você me diria assim, quais são as ferramentas, os recursos, né, você dentro do seu conhecimento, da sua experiência, que você recomendaria, né? Como eu disse, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas o bate-papo aqui está interessante, né? Eu acho que, pelo menos para mim, está fazendo todo sentido. Mas o que você indicaria, o que você aconselharia para os vendedores, né? Qual a sua sugestão? Eu vou fazer uma relação aqui, engraçado isso, né, cara? Quando a gente pega um departamento de venda, eu já peguei vários, em algumas circunstâncias, a primeira coisa que eu vejo, eu vou conhecer a pessoa. A pessoa, para mim, é o primeiro ponto que tem que ser mudado. Né? Qual que é o estilo de vida? Ele é casado, ela é casada, quantos filhos ela tem, onde ela mora, como é que é o carro, como é que é a vida, como é que é a vida financeira, como é que está a vida social. Por quê? O vendedor, ele traz muita carga emocional de casa. E quando chega no cliente, isso passa. Então, a primeira coisa que tem que fazer é entender, tem o conhecimento do produto? Tem as técnicas de venda básicas? Sabe o que está fazendo? Porque tem uma guerra, Natália, que é assim. O diretor de marketing gera o lead. E o diretor de vendas reclama que isso aqui não é qualificado. Mas o lead está aqui, mas isso aqui não serve.
Eu sei como são esses conflitos. Tá bom? Tá. Lá na Blooming, a gente tem isso aí. A gente gera o lead para o cliente e, graças a Deus, a gente vem acertando muito, né? Porque a gente entende como esse cliente funciona, já tivemos esse papo lá atrás, e chega muito redondo. Mastigadinho. Isso. Já. Tem alguma coisa ruim no meio? Claro, porque a internet está aí para todo mundo. Então, esse vendedor ele precisa estar completamente alinhado. Você imagina um cara que tem dificuldade financeira, o cara que não está com o carro em dia, o cara que está com problema com a esposa, com o filho, com isso, com aquilo. E aí ele vai num cliente, 5 horas da tarde, com o ar-condicionado quebrado, em São Paulo, e ele chega num cliente top. Ele chega todo descabelado. O que vai acontecer com esse cara lá? Me explica. Ele vai transparecer insegurança, ele vai chegar ansioso. Não existe mais a conexão. Não tem, Natália. ele já... Porque é horrível, né? Ele já chega ali todo bagunçado, transpirando. Então, a primeira coisa que esse cara tem que ter é a preparação pessoal dele. A preparação, essa diferença muito grande do departamento comercial com as outras profissões, com o vendedor. Por quê? O vendedor ele é movido pela grana. Ele é movido pelo incentivo. Ele é movido pelo tesão de vender. Aquilo entra na pessoa. Né? Uma venda na vida de um vendedor é um combustível incrível. Então, eu costumo dizer para os meus vendedores, na minha carreira, eu prego o seguinte: precisa vender todo dia. Você está trazendo esses assuntos, eu vou até fugir um pouco da pauta aqui, porque o assunto me é interessante, é algo que eu gosto, né, de ouvir, de aprender. Perfeito, como você disse, o vendedor ele é movido às vendas, ao sucesso ali do negócio. Só que uma coisa que eu acho muito importante, olhando além da posição de vendedora, mas com uma posição de cliente. Como que o vendedor trabalha essa ansiedade, essa ânsia? Porque, às vezes, o vendedor ele quer ser muito simpático, muito proativo, né, muito bom ali, e acaba sendo forçado. Eu não gosto disso, assim, sabe? Quando a pessoa está forçando uma simpatia ou está forçando um autoconhecimento, que dica você daria para equilibrar isso? Porque não pode ser passivo, não pode ser... Né? Óbvio que, primeiramente, a escuta ativa ela é uma premissa básica, ouvir, conhecer, entender. Mas aí, quando o vendedor entra em ação... O que você me diria aí para quem está assistindo, como que o vendedor controla isso para ele não ser muito... Porque, nossa, eu não sei se você tem isso, mas é horrível quando é aquela coisa forçada, sabe? Que a pessoa quer te convencer de qualquer jeito, que o cliente ali, a outra parte, fica até se sente coagida. Como trabalhar os limites, né, Vamos lá, dessa Natália. negociação? Você me falou uma coisa que acontece todo dia. Por quê? Porque na hierarquia de vendas, nós temos lá o vendedor, nós temos o supervisor de vendas, nós temos o gerente de vendas, o diretor de vendas e assim por diante. Quem que é o supervisor de vendas? Teoricamente, é um cara que sabe muito do produto e às vezes não é o melhor vendedor. É o técnico. Ele é o líder. Então, esse cara, ele tem a obrigação de identificar cada um desses pontos e extrair melhor do vendedor. É o técnico de futebol. Eu vou pegar um jogador que joga muito bem na direita e vou colocar ele para jogar no meio. O que vai acontecer? Pode ser que eu tenha... A não ser que eu esteja precisando, é uma coisa que a gente vai conversar. Mas qual que é o papel do técnico? É colocar o jogador na posição que ele mais vai render. E a posição dos líderes de venda é extrair o melhor do seu vendedor. Aí nós vamos ter que falar de gestão emocional. Porque esse cara, ele está desequilibrado emocionalmente. Ele está muito ansioso, ou ele está com uma pressão financeira muito grande, ele precisa vender aquela coisa, a pressão da venda, porque as metas estão aí para serem cumpridas. Então, o vendedor, ele é um cara que precisa ser tratado emocionalmente. Então, eu digo assim, pega esse vendedor,
limpa o coração dele, velho. Como? Muita conversa. Muita orientação. Muito aqui. Porque as técnicas de vendas, elas estão ali há milênios. A arte da venda, ela é milenar. Então, as técnicas, elas estão à disposição, Natália. E, às vezes, uma conversa muito bem acertada para tratar das emoções, com tranquilidade, você conserta um vendedor. Você mostra para ele que você tem que se vestir melhor, você tem que falar melhor, você tem que se posicionar melhor, você tem que ouvir mais, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter habilidade para as objeções que você me falou lá atrás. Porque nada mais Natália, aí já vai num outro passo da venda, né? Que você tem lá a apresentação, você tem a demonstração, você tem as objeções, que é a sustentação do processo. Então, quando há uma objeção, o que existe? Existe uma dúvida. Perfeito. E uma insegurança. E se interessa, se tem uma dúvida é porque está interessando, ok? Concordo. Então, você tem que ter o pleno conhecimento do teu produto. E a coisa fica mais fácil. Quando você não sabe alguma coisa, fala, esse ponto aqui eu tenho que levar para a minha área técnica, que eu não sei te responder, mas te trago uma resposta em breve. Não enrola. Porque nem toda venda ela é imediata. Não. Porque gera uma conexão, gera um respeito, ele viu que existe uma pessoa na frente dele com uma autoridade, porque ele está precisando, teoricamente, daquilo, porque ele está com uma dor. E ele precisa resolver. Então, o vendedor ele tem que ter muita tranquilidade. Aí nós vamos voltar lá de novo, falar da emoção do cara. Como é que está a vida do cara, uma mulher do cara, o carro do cara. E o departamento de vendas é muito engraçado. Você pega um quadro de 100 vendedores, você tem lá 20 vendedores lá em cima. O ranking, né, que você diz. Os 20 vendedores lá em cima. Você tem o grupo do meio, você tem uns 35, 40 de baixo. Lanterninhas lá. Eu vou te dizer que os tops, eles andam juntos. Mas eu tenho uma coisa ruim para te falar, que não é só maravilha. Os maus também andam juntos. E aí aqueles caras, eles falam muita bobagem. Velho. Você vai num bar, eu presenciei isso milhares de vezes. O assunto aqui do cara lá de baixo tá com uma promoção lá no mercado para trocar o pneu do meu carro. Acho que o mês que vem, a hora que virar o cartão, vou pegar o cartão da minha sogra e vou lá trocar o carro, trocar o pneu. O papo do cara aqui de cima falou, você viu o carro novo que lançou? Você viu que mudou a frente, cara? Porra, vou ver se eu encomendo um desse. Os assuntos, eles são diferentes. E isso em todas as profissões. Mas ela é muito perceptível no mercado de venda, num quadro de vendas, num comercial. Por quê? Porque as pessoas estão todas juntas ali. Esse cara pode pular para o meio? Pode, mas ele precisa cortar as linhas que estão segurando ele. Ele tem que largar uns caras lá atrás que estão levando ele para baixo. Departamento de vendas, você tem que falar muito de relacionamento. Você se espelha em quem você quer ser. Nossa, você entrou num assunto que é aquilo. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, assim, ande com pessoas boas. Você leu onde que eu publiquei isso? Eu te acompanho, né, Regis? Eu publiquei isso ontem, cara. Lógico, mas isso aí é fato. Nós seguimos um padrão ali com quem a gente convive. E eu acho muito legal você trazer esse assunto, porque isso acontece de forma involuntária. Isso daí é muita energia. Agora até entrando num papo assim, mais esotérico, né? Quando você está naquele momento bacana, as vendas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, você fica motivado, você fica engajado, você vai para cima. Só que tudo na vida vai ter um momento que as coisas dão uma esfriada, né? Fica um momento ali de maturação, não acontece tanto, e aí você começa a desanimar. E aí você entra naquele ciclo. Você disse uma coisa que é perfeita. Quando as coisas não estão legais, sejam na sua vida pessoal, ali no trabalho,
Você começa a entrar num sentimento tão ruim, uma vibe ruim, aí começa a reclamação. Que eu já li sobre isso. O que é o reclamar? Reclamar. É clamar 2 vezes, 3 vezes. Tá vindo você porcaria. fica num mantra ruim, você entra num ciclo ruim de energia e as coisas não fluem. Então, poxa, isso eu achei parece óbvio, parece, né, clichê, mas, gente, para quem quer um conselho, eu acho que é isso. Ande com pessoas boas, por mais difícil que seja, pense positivo, procure, né, o autoconhecimento, afaste-se, né, do que não te agrega. E você falou uma coisa que é verdade, muitas vezes, para a gente poder seguir em frente, nós temos que nos livrar, né, nos desprender de coisas, né, que não estão trazendo nada, que não nos acompanham, são muito as âncoras aí, né? É Nossa, importante eu falar adorei. Nisso, porque o vendedor, ele tem uma função, cara. Porque a gente tem que espelhar pessoas, sempre assim, Natália. E o vendedor, ele espelha muita gente. Como é que era o lá exemplo, atrás, né? né? Eu tô falando que ele não tem formação acadêmica, né, cara? Muita gente não teve isso aí. E aí nós vamos entrar numa outra seara aí também, que é o vendedor veterinário, que ele tem a formação acadêmica. Você tem o vendedor técnico, que ele é engenheiro, ele tem a formação acadêmica. Mas ele vem tudo no mesmo balaio, tá? A grande maioria não tem. Tá bom? Então, como é que era antigamente? Esse menino aí não serve para nada. Arruma alguma coisa para ele vender. E a venda, gente, é o que movimenta o mundo. A venda movimenta o planeta. Uma empresa sem venda, ela morre. Então, você pega lá um vendedor. Às vezes, o vendedor melhor... Eu já vi isso. E não foi uma vez só, tá? O vendedor ganhava muito bem. E em um determinado momento, ele começou a ganhar mais que o gerente, que o dono. O cara olha aqui e fala, pera um pouquinho, meu. Esse cara não tá ganhando. Aí vai lá e corta o salário do cara. Fala, não, agora dá uma limitação para esse vendedor. Aí o cara fala, pera um pouquinho, velho. Você tá me dando um comissionamento para eu vender, tô trazendo o cliente para tua empresa, você quer cortar agora, meu? Não, porque tá ganhando mais que... É isso. E o cara vai embora. Com razão, né? Então, mas acontece muito esse tipo de coisa. Acontece muito, Natália. Por quê? A gente tem que trabalhar com a cabeça do empresário, porque às vezes o empresário, ele não é o cara da venda. E ele tem que ter a pessoa para isso, né? Ele vai ter ele vai entender tecnicamente do produto dele, ele vai ser um dos melhores caras que ele tem lá. Ele vai resolver tecnicamente tudo, inclusive em todas as negociações da empresa. Porque a negociação nada mais é que aí vai entrar preço, vai entrar produto de prateleira, tá no chão, não tá, tem que encomendar o produto, tem que mandar fazer. Tudo isso é o suporte à venda. O resto da empresa, e eu digo isso na Blooming, tem um departamento de vendas e os demais departamentos são suporte a vendas. Mas como assim, Regis? Suporte a vendas. Tudo gira em torno das vendas. Tem um menino que trabalha comigo lá e eu falei para ele que eu vou jogar isso na cara dele o resto da vida. Ele, em determinado momento lá atrás, uns 5 anos atrás, ele falou, Regis, a Blooming não é uma empresa de marketing. Ela é uma empresa de vendas. Eu quero trabalhar com marketing. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, meu. Você vai fazer marketing para quem se eu não vender, cara? Andam juntos. Então é o nosso serviço. Precisa de alguém. Ir lá. Vender esse serviço para você desenvolver, cara. E hoje ele fala, pô, você tinha razão, mas já passou 5 anos. Depois ele entendeu e eu jogo e falo, eu lembro daquela vez que você me falou aquilo, tal, não sei o quê. O departamento de vendas é o coração. Você imagina se você tem um problema no departamento de vendas. O que você faz? Você vai botar na mão de um guru técnico? O cara leu uma teoria, né? Bonita, um bom orador, bem arrumadinho, perfumado, fala bem, e não tem credencial. Trabalhou com nada, nunca vendeu nada. E aí eu vou fazer uma relação, você tem um problema no teu coração. Aí você vai num médico, com só a teoria? Tem que ter a prática, né? O cara tem que ter as credenciais dele. Sim. E o vendedor é a mesma coisa, porque a venda é o coração da empresa.
Perfeito, porque eu ia perguntar até como você transmite, né, conhecimento aí aos seus vendedores, entrando até num assunto de liderança. Tem algumas perguntas, a gente tem uma colinha que tem um script, mas no bate-papo... Você estudou? Claro que eu estudei. Eu sou uma pessoa estudiosa. Eu sou... Quem me conhece sabe. Eu vou te fazer umas perguntas de venda, eu quero ver se você estudou Ah, mesmo. pode fazer. Aqui a gente é réplica, Você falou para mim que você é tréplica. vendedora e já estava com o currículo na mesa. É entrevista? Não. Não. Mas quando eu ia perguntar como que você transmite seu conhecimento, a questão até de liderança, eu acho que você já me respondeu. E aí você me corrija se eu estiver errada. O exemplo é das melhores formas de se transmitir. Você como líder, como que você ensina, como que você encoraja a sua equipe? Sendo exemplo. Eu acho que o exemplo é a melhor forma de inspiração. O que adianta o Regis sentar ali como líder? Pessoal, vamos vender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas entra no assunto, o vendedor, o mentor que não vende nada. Você tem que ser uma referência para isso, né? Você, se tiver uma negociação, você tem sua equipe de vendas, os seus líderes, vendedores. Se precisar, o Regis, que é o diretor lá, o dono da empresa, se ele precisar sentar à mesa nessa negociação, ele vai sentar e vai negociar ali, mostrar serviço. Então, eu acho que isso engaja o vendedor, isso ensina. Tem coisa melhor do que o exemplo? O cara, você chega, você tem que fazer isso, isso e isso. Você sentar lá, você, o seu vendedor e o cliente, e você conversar, Natália, e ele assistir essa negociação. Claro que quando o Regis toma a frente de uma negociação, eu já chego numa posição privilegiada. Tá? Eu já chego com quem que está vindo aqui? É o diretor da empresa, o dono da empresa. Isso ajuda muito, e né? E o cliente fala, esse cara sabe o que ele está falando. Sim. Né? E eu brinco com os meninos lá, que às vezes eles me colocam em umas reuniões que estão muito complicadas, eu entro, desenrolo em 15, 20 minutos. Aí eu falo para o pessoal do financeiro, pode bater um contrato aí, manda para os caras, pode dividir em 3 vezes a aulinha que eu dei para eles de venda. Né? E os caras falam, pelo amor de Deus, como é que esse cara faz, como é que ele desenrola isso? A sensibilidade, Natália, que é um processo que a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso ambiente, ao nosso redor. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu estou vendo ali que tem alguém mexendo no celular e ele está falando alguma coisa para o outro que eu já percebi contra o que nós estamos conversando aqui. Mas eu estou aqui, você está falando comigo, eu estou ali, eu já ganhei a fita do cara. Falei, está monitorando o ambiente. Esse cara daqui a pouco ele vai vir aqui e vai meter pimenta no meu negócio. Eu já tenho que... O vendedor, ele precisa se antecipar às coisas. Então, esse tipo de negociação, Natália, que a gente faz, que é a venda de verdade, é uma formação muito longa. Vou te dar um exemplo. Outro dia, uma vendedora minha entrou na sala, falou, Regis, precisava da tua ajuda num cliente. Eu falei, fala. Está acontecendo isso, já falei, já fiz isso, e precisa de uma coisinha a mais. Falei, então você vai ligar para ele agora, e você vai fazer isso aqui. Ó. Mostrei para ela o que ela tinha que fazer. Será que vai dar certo? Pode fazer. Ela ligou pro cara, 10 minutos ela tirou o contrato do cara, o cara assinou o contrato, fechou a venda, e ela veio e me falou, deu certo. Falei, te falei que deu certo. Te falei que ia dar certo. No dia seguinte, falou, Regis, eu fui num outro cliente, fiz a mesma coisa e não deu certo. Porque não era essa receita técnica. de bolo, não era essa técnica que era para ser usada. E nesse cliente você tinha que fazer assim. Então, você imagina o camaleão tem que se adaptar que tem que ser o vendedor. Porque os predadores vão lá para tirar. Alguém vai vender para esse cara, Natália. Alguém vai vender. Ninguém deixa de fazer o que ele precisa. Então, se você não foi um vendedor competente, você não está numa empresa que te deu suporte suficiente, porque às vezes você vende uma coisa, você é um vendedor baita vendedor, e a empresa que você está representando não vale R$1. Não tem back-office, não tem pós-venda, aí tem nada. Não, o negócio não anda, eu concordo. Então, é um conjunto de coisas, porque aí já vem lá a hierarquia, né? O cara que vai cuidar de todas as informações dos leads, da produção, do apoio
de fato a vendas, né? Da entrega, acompanhamento de qualidade, porque o departamento comercial ele é uma ponta de uma empresa. Ela é importantíssima, muito, mas não adianta vender e não entregar. Não adianta vender e atrasar. Não adianta vender e você comprar uma coisa preta veio cinza. Não, tem que andar junto, né? Tá? Tem que Então, estar esse tudo muito processo alinhado, né? que a gente vem falando do empreendedorismo, ele é justamente para você acompanhar todos os processos envolvidos na empresa que são baseados na venda. Eu dizia numa discussão outro dia, numa reunião, fala, gente, eu prego no departamento de vendas, já falei isso aqui há pouco, o vendedor precisa vender todo dia. E ele precisa ter um planejamento. O planejamento do vendedor ele é fundamental. Então, eu vou pegar um cliente agora que eu vou visitar ele amanhã. Eu preciso estar extremamente preparado para saber o que eu vou encontrar lá. Hoje a informação está na internet. Eu sei lá o LinkedIn do cara, eu já vou saber quem é o cara pela foto, eu já vou no Instagram do cara, já vejo como é que ele se comporta, eu já chego lá, já olho o carro do cara, eu já vejo quantos funcionários tem na empresa, qual que é o tamanho da empresa, já começo a fazer conta. A matemática tem que estar presente na nossa vida o tempo todo. E não adianta você ficar fazendo continha no iPhone. Você tem que estar na ponta da língua com as coisas. Você tem que estar com os processos totalmente interligados. Eu visitava, vou dar um exemplo clássico aqui, eu estava visitando há muito tempo atrás, uma empresa de aço, muito antiga, e os donos são muito antigos, né? E ele falava assim, não, eu vendia tantas toneladas, agora tantas toneladas. Eu falei assim, mas como é que é esse negócio de tonelada? Eu esqueci o nome dele. Como é que é esse negócio de tonelada? Como é que o senhor conta por tonelada? Não, eu vendia tantas toneladas, mas espera um pouquinho. Você tem produtos com pesos diferentes, preços diferentes e margens diferentes. Você não pode falar em tonelada, cara. Não, como assim, Regis? Eu falei, como assim, gente? Você tem que falar, esse produto deu tanto, esse deu tanto, esse deu tanto. Você pode somar as toneladas e falar em tonelada daqui a pouco, mas você tem que saber separado por produto qual que é a rentabilidade disso. As pessoas precisam evoluir demais no seu departamento de vendas. Da concepção, da programação e da preparação para visitar um cliente, para saber se eu tenho condição plena de atender ele. E dizer não, recusar uma proposta, também é importante. Você tem que saber falar, olha, infelizmente eu não tenho como te atender. Por N motivos. Né? Não vender por vender. Então, as pessoas, quando você pega uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente, precisando de grana, ele promete coisas que não pode cumprir depois. Né? Não está nem no script. É vender a qualquer custo. Exatamente. Tô batendo o olho ali, a gente já está caminhando para 1 hora de bate-papo. Isso é assunto que vai... Isso é para eu ir embora? Não, é porque nós temos horários a cumprir. Isso é até um dos pilares, é disciplina, né? A disciplina faz parte disciplina é importante, eu vou falar de disciplina já já. Mas a gente não pode se estender muito aqui, porque o tempo é limitado, o diretor, ele daqui a pouco já vai chamar nossa atenção. Ele é meu chapa. Ele é, né? É porque você é o chefe, é isso. Gente, o diretor, ele é chefe do diretor, aí fica fácil, né? Chefe não, líder, não se usa mais esse termo chefe. É chefe daí. É arcaico. Quem tem chefe é índio. É índio, exatamente. Índio tem chefe. Eu vou até trazer um ponto que, assim, aqui a gente tem... A base, se você notar que a base do nosso assunto é inteligência emocional, psicologia, comportamento humano. Eu vou trazer até, falando mais uma vez em spoiler... vem coisa boa por aí, né? A gente vai ter muitos bate-papos bem legais, bem importantes. Você já leu a pauta? Eu falei para você que eu sou uma estudiosa, gente. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, então não eu tô por dentro. Diretor, não era para vazar a pauta, viu? Não podia, agora já foi. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Continua aí. E, inclusive, quem virá, né, aí, gente, até trazendo mais um spoiler... São mulheres, nós temos 2 mulheres importantes. 4. 4? Tá vendo como então você tô sabendo pela metade, o pessoal tá me trazendo notícia pela metade, literalmente. São mulheres que vêm, agora até trazendo esse ponto, homem e mulher, né? É um assunto super em alta, muito falado da mulher no mercado.
Nós teremos essas pessoas, essas mulheres que vão trazer assuntos super importantes ligados a essa pauta, né, que nós estamos trazendo hoje. Então, me fala um pouco da mulher dentro do mercado de vendas, dentro desse mundo aqui corporativo. Porque eu, particularmente, acho que a mulher ela tem uma habilidade, né, nesse setor. A simpatia, né? Você me acha simpático, Natália? Não, né? Não tanto quanto eu. Assim, gente, aqui vocês vão deixar nos comentários, né? Quem que vocês acham mais simpático aqui? Tanto que a minha presença... Você vai perder, mas vamos lá. A minha presença Você puxou um negócio que você vai perder. A gente vai fazer enquete aqui. Quem é mais simpático? Quem é mais legal? E aí a gente vai descobrir depois. Como que a mulher, ela é um elemento fundamental dentro da área de vendas? Ela é necessária? Vamos como lá, que Natália. são as mulheres aí na Blooming, no mercado? A história da venda no mundo, se você pegar lá da antiguidade, ela é extremamente masculina. Tá bom? Quase tudo, né? Tudo. Tudo Então, muito masculino, tudo né? muito masculino. Quando eu comecei a minha trajetória de vendas lá atrás na lista, eu não via nenhuma mulher vendendo mais que homem. E nem me chamava atenção aquilo. Para mim, aquilo era normal, porque a gente vive num mundo machista. Sim. Né? E aquilo para mim sempre foi normal. E quando eu passei para liderar vendas, eu comecei a trazer mulheres para trabalhar comigo e senti uma facilidade e uma magia em trabalhar com a mulher, porque a mulher é muito sensível. Quando eu estou falando aqui você disse, o vendedor ele é afoito, ele está lá, ele ansioso, ele força. A mulher ela é mais delicada, ela é mais presente. Então, a mulher, e eu sou fã da mulher, por exemplo, se você for lá na Blooming hoje, o meu departamento de vendas internas não tem um homem lá. São só mulheres. E às vezes ela fala, Regis, vamos trazer um homem aqui para alegrar. Eu falo assim, sou eu. Sou eu. Por quê? Eu basta. Porque eu entendo, Natália, que a mulher ela tem o papel da esposa, o papel da dona de casa, do filho. Os horários são limitados. Por exemplo, você não pode estender uma reunião porque ela tem que pegar o filho na escola. Então, o planejamento da mulher, o envolvimento da mulher, o estudo da mulher, a dedicação da mulher é muito grande. A empatia, né? A mulher, ela é empática, né? Então, você deu um spoiler aí, é bacana a gente já falar alguma coisa nesse sentido. A mulher pegou um espaço no mercado de trabalho, não só em vendas, como em todos os outros segmentos, importantíssimo. Minha filha vai se formar médica esse ano aqui, né? E ela foi num amigo nosso que ele é cirurgião ortopedista de quadril. E ele queria levar ela para fazer uma cirurgia com ele, para assistir uma acompanhar. Cirurgia. Rafaela, você precisava vir para esse mundo da ortopedia, porque ele é extremamente masculino, porque é muito pesado. Né? Então, até nas áreas médicas, nós temos isso. Nós temos esse preconceito na cardiologia, nós temos na ortopedia, nós temos em outras áreas. Então, você pegar lá, por exemplo, a parte da pele da mulher, né? Da estética da mulher, né? são geralmente mulheres. Verdade. Então, elas estão cada vez mais se infiltrando na sociedade, nas empresas, estão com poderes muito grandes. Que bom, justo. Eu não gosto de falar empoderamento, né? Porque a mulher sempre foi muito reprimida. Sempre foi. A gente vê, né, no futebol acontecendo coisa, a gente vê nas empresas acontecendo coisa, você vê assédio aqui, assédio lá, em todos os ambientes. A mulher, ela, na venda, ela vai botar todos esses caras no chinelo. Ainda se depender de mim, né? Porque eu sou fã número 1. Então, quando você fala em sensibilidade, quando você fala em emoções, claro, tem os problemas da mulher lá, que uma vez, duas vezes... metade do mês ali. Já chega com os neurônios tortos, né? Isso. Eu sou muito fã, cara, que eu acho que é muito mais simples esse entendimento.
Como eu disse para você no primeiro episódio, as pessoas elas têm dificuldade de aceitar o talento das outras. E os homens, por serem machistas demais, não aceitam perder esse lugar. Então virou uma guerra ali. E é legal isso, tá? Não é ruim. A competição ela não é ruim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Eu sou mega fã das mulheres. Que legal, não manda aí o currículo para vender. É importante trazer esse assunto porque mostra que é algo para todos, né? O sol nasceu para todos, não é um ambiente só masculino, pode ser homem, mulher, não tem essa. Basta estar disposto a fazer acontecer e nós, mulheres, temos um toque especial, gente. Eu sou suspeita a falar, eu não tenho essa coisa de vitimismo. Ai, não, mulher. Eu acho a mulher sensacional, eu endosso, eu concordo, assino embaixo com tudo que você disse, né? Nós vamos para cima, né? A mulher que é mãe, que é dona de casa, que ela equilibra tantos pratos, lidar com as vendas, acho que acaba sendo até o mais fácil dos problemas. E elas são mais delas. Inteligentes, eu acho, né, cara? São mais astutas, né? Somos, cara? por isso que a enquete aqui que vai ter, eu vou ganhar, eu tô ansiosa, eu só tô pensando nisso, minha cabeça já foi embora já. Bom, agora, que mais aqui, até pra gente caminhar Natália, aí, não sei, pro encerramento, a gente falou muito das emoções, eu queria pegar um ponto aqui. As pessoas, elas pegam as coisas que acontecem no dia a dia. Hoje eu subindo a escada do escritório, eu tropecei. Aí a hora que eu cheguei lá em cima, nossa, Raíssa, tá tudo bem? Você tropeçou aqui na escada e tal? Eu falei, gente, foi só tropecei no degrau, tá tudo bem. Né? Quebrou a perna, chefe? Não, foi só o biquinho do sapato que pegou na pontinha do degrau ali. Aí outro dia tava lá uma vendedora e ela prendeu o dedo na porta da casa dela, sei lá, e no mesmo dia caiu da cadeira. Já falou, Mercúrio retrógrado. Começou a chorar. Já falou, meu Deus. Ai, o que está acontecendo? Hoje vai ser um problema na minha vida, eu não vou vender. Eu falei, chega aqui, vem cá. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Vou limpar seu coração. Você tá um sol na minha janela? Tá vendo o sol ali? Tô vendo. Essa imagem que você está vendo aconteceu há 9 minutos atrás. Então, aquela luz que nós estamos vendo agora partiu lá do Sol, que é a estrela mais próxima do planeta, há 9 minutos atrás. A segunda mais próxima está a 3,8 anos-luz da onde nós estamos. Então, você vai lá à noite, está aquela estrelinha brilhando lá. E tem estrelas que estão a 60 anos-luz. Então, você está vendo uma coisa que aconteceu há 60 anos atrás. E você está achando que você cai da cadeira, só caiu da cadeira, porque você estava destrambelhada e não tem nada a ver com sorte, gente. Não tem nada a ver com, eu não vou vender hoje. Então, pode tirar isso aí, vai lá no banheiro, lava o seu rosto, respira, se concentra no que tem que ser feito e vai à luta. Vai fazer. E adivinha o que aconteceu? Deu certo. Claro! Porque as pessoas que estão lidando com o departamento de vendas, se ele está percebendo que tem alguém que está fora do eixo naquele momento, não pode deixar essa pessoa ir para a rua assim. Polui, né? Ele tem que chamar essa pessoa. É obrigação do líder. Chama essa pessoa. Posso te ajudar? Porque às vezes não dá para resolver com a mão, Natália. Tem coisa que não dá para resolver com a mão. Mas o que dá para você dar uma palavra, um conselho, um alento, deve ser feito. Porque a venda é emoção pura. Concordo. Não, perfeito. Perfeito. Eu adorei a conversa. Assim, eu acho que é importante. Esse tipo de papo que nós tivemos aqui hoje, eu acho que ele fugiu dos padrões. Você teve esse sentimento? Como assim? Porque normalmente é tudo muito beabá, muito técnico. Aquela conversinha pronta, sabe? Eu nem sei fazer isso. Não, aqui nós falamos da vida como ela é, né? Da realidade, dos sentimentos. Nós estamos falando, vendedores nada mais são do que seres humanos, de sentimentos,
E isso precisa ser trazido numa era de tudo é tecnologia, tudo é robô, tudo é cobrança, tudo é meta. Se torna tudo tão frio, né? Eu acho que eu posso definir assim, é tudo muito frio, que quando a gente tem um papo assim, de coração aberto, igual você falou, chamou, isso é empatia, isso é senta aqui, olha aqui, não tem nada a ver, vai dar certo, palavras positivas, isso faz a diferença. De verdade, eu acho que o maior conselho aqui que você deu foi esse, líderes, empreendedores, né, donos de empresa, trabalhem essa parte humana, né, da empresa. Trabalhem os seus líderes, trabalhem a sua equipe, né, capacitem a ser pessoas humanas, a entender que atrás de todo problema, de todo vendedor, de toda a história, existe algo ali. Né? Ninguém não está desempenhando simplesmente, eu não quero desempenhar. Hoje eu acordei, eu vou lá e não vou vender nada porque eu não quero. Não, algo está acontecendo. Então, adorei, assim. Que legal. Uma coisa legal, Natália, é assim, do vender todo dia, né? A gente precisa vender todo dia. Criar o ritmo da venda. Hoje, nós temos uma biblioteca gigantesca no Google à disposição. Antigamente, você tinha que ir em um lugar, pegar um livro. Hoje está lá. A informação está aí, Saiu né? uma pesquisa mundial que 88% das pessoas ficam vendo porcaria com seus tempos. É vídeo engraçado, vídeo trágico, meme, piadinha. Indianos fazendo comida. Percebe? Então, a gente tem que usar o nosso tempo, Natália, para buscar informação. Como eu melhoro os meus processos? Um problema que hoje, e é um conselho que eu dou para os empresários, vai lá no seu departamento de vendas, vê como é que está isso, cara. O reflexo do departamento de vendas é quanto o departamento ganha. Quanto esses caras estão ganhando? Estão ganhando mal. Pode tocar todo mundo. Ou você tem que fazer alguma coisa para esses caras ganharem bem. O departamento comercial precisa ganhar bem. Ponto. É o que move o vendedor. É o dinheiro. Mas ele está aqui porque eu sou legal. Não. Ele está aqui... Não. Ele tem a vontade da venda, mas ele tem que ter o respaldo da venda. Perfeito. Que é o que me traz. Eu vou lá, eu vou buscar o que eu preciso. É uma profissão incrível. Então, essa é a minha profissão. Eu sou publicitário e vendedor. Excelente. É isso. Cadê nosso diretor aqui? Não sei se faltou alguma coisa. 1h15. Volto a falar aqui, repito, para mim foi ótimo. É sempre bom estar aqui. São vários assuntos. Não é clichê. É clichê, mas é sincero. Eu sei disso. É de coração. É só para provocar. Não, o Regis além de vendedor, marqueteiro, empresário, para quem conhece sabe que também ele é um excelente provocador também. Mas quem conhece a fundo sabe que ele é uma boa pessoa. Isso aí é só máscara só. É isso, acho que a gente caminha para o fim. O diretor não me sinalizou nada, então acredito que encerramos aqui esse assunto. Vem mais coisa boa por aí. Continuem acompanhando, né, Regis? A repercussão aqui desse podcast começou com algo, né? E aí, será que vai, não vai? Quando a gente menos percebeu, foi tomando proporções, né, maiores. Tem coisa grande vindo aí, muito legal. Tem coisa boa, o pessoal tem gostado, tem comprado a ideia. O que eu acho, Natália, que isso é ótimo. O propósito desse podcast, quando eu idealizei isso, até demorou um pouco. E o pessoal me cobrou, Regis, vamos fazer. Aí, tá, vamos. Mas aí não fazia. Pô, vamos fazer, cara. Aí, putz, não sei, e agora? Pô, vamos fazer, meu. Postergando, né? E aí eu falei, tá bom, vamos fazer. E a gente começou vamos fazer, vamos ver o que vai dar, né? Despretensioso. Nós estamos aí na 4ª gravação. Eu tenho mais 6 gravações já programadas para serem feitas e outras já surgindo, por quê? Abriu algumas portas, né?
A nossa mensagem está chegando. Que legal. E as pessoas estão curtindo, né? Tem muito assunto maravilhoso e delicado para a gente tratar. Para abordar. Então, o papo da Bloomingcast, ele tomou um formato, Natália, que ele está modificando algumas coisas, né? Eu recebo feedback lá ontem, hoje nós estamos na quinta-feira, ontem nós lançamos o podcast do Fábio Ruiz. Nossa, que foi maravilhoso. Quem não assistiu, gente, assistam. Foi bem legal. E quando acabou o episódio, as pessoas lá dos Estados Unidos que me seguem, que são amigos, são mentorandos do Fábio, meus amigos aqui, clientes da empresa, falam, meu, que legal ouvir tudo isso. Nossa, foi incrível. Porque a gente vive muita dificuldade e a gente não consegue enxergar os caminhos para sair dela. E você ouvir de uma pessoa, de algumas pessoas que estão vivendo isso, e não é o arrasta para cima, porque o cara não tem credencial para falar de um determinado assunto. Nós temos. Então, tá bem legal e tá vindo gente boa para falar coisas, até dentro das minhas reuniões, das minhas pautas. Eu quero botar pimenta no negócio e às vezes o cara fala, porra, não fala isso, não fala aquilo, porque é um tema muito polêmico e tal. Eu falei, mas eu tenho compromisso comigo, velho. Eu tenho compromisso para falar com a verdade, o que está acontecendo. De fato, né? Porque não tem enrolação aqui. A gente vai falar, ó, tá doendo aqui? Você tem que tomar esse remédio, velho. Mas o cara falou que tem uma soluçãozinha. Não. É aqui, cara. E às vezes as pessoas não querem. Não estão preparadas, né? Para a verdade, para mexer em algumas feridas. Por isso que primeiro tem que limpar o coração. É isso. É isso. Então, seguimos aqui no nosso propósito. Essa é a ideia, tá? O Bloomingcast foi criado para isso, é a vida como ela é. Trazer pessoas reais, profissionais, dividir, né, experiências, contar aqui e poder agregar, né? Qual que é o intuito? É poder trazer histórias, conhecimento, dividir para... A gente está aqui para contribuir com a sociedade. Até agora nós não contamos nenhuma história engraçada, né? Porque eu tenho algumas histórias engraçadas dos meus convidados aqui. A gente vai fazer eu conheço os caras, hein? Não, a gente vai chegar nisso. Aqui, no começo, é paixão, é namoro, a gente mostra as coisas boas, né? A gente tem mas são coisas boas também, não, tô fazendo, mais que a gente engraçadas. faça mais sério e tal. Mas depois a gente vai pro stand-up, vai ter de tudo um pouco. A ideia aqui é uma coisa eclética, pessoal. Nós vamos trazer... Epilética, eu diria. Nós somos aqui, para quem nos conhece aqui, a gente é meio epilético aqui. Mas é isso, agradeço mais uma vez aqui pela presença, agradeço o convite, né, para eu participar aqui desse bate-papo, é sempre uma honra, um prazer estar aqui. E nos sigam, né, nas nossas redes sociais, @agência Blooming, Regis Matarelli, e... Muito obrigada, pessoal. E Natália Domingues. N Domingues. É que o Regis está brigando comigo aqui do meu... Eu preciso aprimorar as minhas redes sociais. Eu comecei, como foi falado, começou tudo muito despretensiosamente. Agora as coisas vão tomando proporções. E aí eu não sei se eu estou preparada ainda para ser uma celebridade, né? Eu acho que vou ficar muito... Então eu tô indo aos poucos. Mas eu acho que nada acontece por acaso. É exatamente isso. Tudo... Tem um propósito, Natália, aí nessa vida. Eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade para estar nesse projeto com a gente, né? E tem mais coisa boa vindo aí. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado aos presentes aqui. Foi incrível o nosso papo. Ótimo. Sempre Fechou. bom. Tamo junto. Ok. Tchau, gente. Tchau, gente.